Normas e códigos. É importante, pessoal, abordar esse tópico porque, em geral, a construção de equipamentos industriais, não só na indústria química, como também na indústria mecânica, na indústria elétrica, tá? A construção desses equipamentos deve seguir certas regras, certas metodologias, certos parâmetros de especificação. E esses parâmetros, algumas vezes eles são internos das indústrias e outras vezes eles são públicos, através de estabelecidos, né, através de normas e códigos. Tá? O que são as normas nesse contexto? Né? As normas são documentos que estabelecem boas práticas e metodologias e técnicas e especificações para a realização de algo, falando de modo bem geral, tá? Para a realização, a construção de algo, né? Ou a realização de um serviço, de uma forma bem geral é isso, certo? E o que são os códigos? Falando de uma maneira bem direta, os códigos são normas firmadas, impostas por lei, ok? A norma em si, ela pode não ter um vínculo, uma obrigatoriedade legal, né, imposta por uma lei, né, uma lei em qualquer nível, né, municipal, estadual, federal. Os códigos, sim, né, os códigos são impostos por lei. Vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, quando todo mundo já ouviu falar de Código Penal, né? Então lá estão diretrizes, determinações, definições penais, né? Ligadas a eventos, né? E responsabilização criminal. Tá? Existe o Código Civil, né? Já ouviram falar, certamente já ouviram falar, que são um conjunto de leis que estabelece o regramento para relações cíveis, né? Então, existe também o Código de Construção Civil. No Brasil existe esse código, né? E ele é firmado por lei, tá? Lei federal. As construções, né, civis, os prédios, as casas, devem seguir esse código, né? Sob pena de responsabilização dos engenheiros envolvidos na construção. Quando se trata de trocadores de calor, é interessante ressaltar, né, que o equipamento, digamos, ele é feito para uma certa indústria, né, para uma certa empresa. A empresa pode projetar esse equipamento como ele quiser, né, de maneira que atenda aquele serviço da melhor forma possível. Não somente trocadores de calor, né, reatores, torres, bombas, tá, equipamentos no geral. Mas no que tange, né, os trocadores de calor, existe um conjunto de boas práticas e de boas metodologias recomendadas que tem amplo uso em nível mundial, tá, pessoal? Em nível mundial, que é a norma TEMA, TEMA, essa norma aqui, tá? A norma TEMA, ela resultou de um esforço já de várias décadas atrás. A primeira edição foi em 1941, tá? De um esforço de uma associação, né, um grupo de fabricantes de trocadores de calor e caldeiras, né, se reuniram e começaram a montar um comitê e começaram a elaborar um documento com especificações e boas práticas, certo? A norma TEMA, ela já foi usada, né, durante muito tempo, são décadas de uso, e em vários países do mundo. No entanto, a norma TEMA não se tornou um código por obrigatoriedade legal, nem nos Estados Unidos, pelo que eu saiba, tá? Lá existem outros códigos construtivos, por exemplo, o código ASME, né? Não vou entrar no detalhe no código ASME, é enorme, tá? É uma documentação extremamente extensa, mas as partições, as seções do código ASME
elas são impostas por lei, né? A lei americana, ela obriga que, no caso, vamos dizer, a seção específica para vasos de pressão. Os vasos de pressão devem ser construídos segundo o código ASME, as especificações lá, espessura de chapa para tal pressão, diâmetro máximo de tubo, diâmetro de parafuso, tipo de rosca. Esse tipo de detalhe para vasos de pressão está determinado, imposto no código ASME. Então, os engenheiros mecânicos, ao especificar esse tipo de equipamento, precisam observar o código ASME, senão incorrem em risco de responsabilização criminal, civil e criminal, em caso de acidente. Por exemplo, o vaso de pressão explodir. Se o vaso de pressão explodiu e houve um erro de projeto, e houve, em decorrência da explosão, vítimas e perdas materiais, é problema, tá? Porque se o engenheiro não seguiu o código ASME, ele já começou errado, tá? A norma tema não é um código, não tem obrigatoriedade legal, porém os engenheiros usam ao dimensionar trocadores de calor, tá? Usam amplamente. O documento da norma tema é basicamente um livro, né? É um livro razoavelmente extenso, tem quase 300 páginas, né? Aqui nós temos a capa da 9ª edição, acho que é a edição mais recente essa. Vocês podem pegar mais informação da norma tema no site, né, da organização, tema.org, estão vendo aqui, www.tema.org. Então é um documento extenso, muito bem elaborado, muito bem detalhado. Eu vou falar um pouco desse documento aqui, tá? A norma tema, né, é uma norma no sentido de não haver uma lei que obriga seu uso, mas o seu uso é amplo devido à confiabilidade adquirida ao longo dos anos. E também os próprios fabricantes usam, né, a norma, já que eles se reuniram para criar essa norma. Então, eles abordam, né, a norma aborda, norma e códigos, abordam aspectos de cálculo, né, construção, né, e algumas decisões, claro, ficam por conta, né, dos projetistas, considerando aí o melhor interesse das necessidades dos usuários, né, dos clientes. A norma tema, eu falei da norma ASME agora, do código ASME agora há pouco, ó. A norma tema, ela trata principalmente do projeto mecânico do trocador, tá? O projeto mecânico, ele entra no detalhe de espessura de chapa, né, de número de suportes, número de tirantes. Então diz respeito um pouco mais, vamos dizer assim, aos engenheiros mecânicos e não aos engenheiros químicos. Porém, como engenheiros químicos que conhecemos melhor o processo químico e vamos especificar as características mais importantes no que diz respeito à performance do trocador, é interessante que nós entendamos um pouco, né, da norma tema. Tá? Por quê? Se nós entendemos um pouco da norma tema, vai ficar mais fácil essa comunicação entre o projeto térmico e o projeto mecânico. Nós, ao fazer o projeto térmico, nós podemos solicitar especificações que são inviáveis ao se realizar o projeto mecânico do trocador, né? E aí, se nós pedirmos, né, algo que não é viável mecanicamente, por exemplo, porque viola o código ASME, né, se for um trocador de pressão, um trocador pressurizado, esse trocador pressurizado é um vaso de pressão, ele terá que seguir o código ASME. Então, se houver violação desse código, aí o engenheiro mecânico vem para a gente e diz, olha, aqui não dá não, a gente vai ter que fazer alguma modificação para que essa violação não ocorra, né, porque tal limite foi excedido. E é desse jeito. Então, a gente evita retrabalho, nós evitamos retrabalho quando melhoramos essa comunicação e temos conhecimento aí da norma tema, certo? O código ASME, ele tem relação com a norma tema no seguinte sentido: a norma tema, ela chama o código ASME. Então, logo no início, eu acho que eu botei aqui a folha, eu vou mostrar para vocês. A norma tema diz: o que não foi estabelecido neste documento, algo assim, fica-se recorrente, né, ou fica valendo o código ASME.
Então a norma tema ela é subsidiária do código ASME, ok? E o código ASME é muito extenso, como eu falei para vocês, tá? Ele tem várias seções, as seções são numeradas em romanos e tem as divisões, né, numeradas em algarismos indo-arábicos, né? Divisão 1, divisão 2, a seção aqui 8, a seção 8 ó, tem várias seções, tá? A seção 8, divisão 2, trata de trocadores, vasos de pressão em plantas nucleares. Existem outras normas também, normas, né? Por exemplo, o ANSI, a ASTM para materiais é uma norma canadense, né? Normas aqui da Alemanha, e uma norma, um código, né, equivalente ao código ASME seção 8 na Grã-Bretanha, né, no Reino Unido, é o British Pressure Vessel Code, tá? 5.500, Inglaterra. Então esse código aqui, pessoal, ele é equivalente ao código ASME americano, tá certo? Só que usado na Inglaterra, tá? A norma tema, né, a última edição, a edição 9, as edições anteriores também eram divididas em capítulos e seções, né? Ela é dividida em capítulos e seções identificados por letras, tá? Então tem a seção N, F, G, E. Existem essas três letras aqui, RCB, que especificam características mecânicas do equipamento, vamos dizer assim. Então a norma tema ela faz muito uso dessas letras, para identificação, né, e subdivisão das suas partes. Ok. Isso aqui é interessante, tá? Porque com o tempo, né, as empresas, principalmente grandes empresas, fizeram adaptações ao estabelecido na norma tema para que os seus processos fossem melhor atendidos, né, ou os seus níveis de segurança fossem aumentados de acordo com as especificidades do seu processo. Então, empresas grandes, geralmente, por exemplo, Petrobras, mais outras empresas multinacionais, criaram, né, regras internas. Você pode pensar aí, no caso, empresas de grande porte, tá? Para chegar no nível de criar normas internas rígidas, né, que doutrinam a construção de equipamentos, aí são empresas de grande porte. A Petrobras mesmo produz suas normas, ó. Ela tem um conjunto de normas, são as normas N com um númerozinho, certo? Então cada norma dessa, N, um número, diz respeito a um assunto específico, né, de engenharia. Então existe uma norma na Petrobras, uma N dessas, não estou me recordando o número, mas é uma norma que doutrina, né, que especifica a construção de trocadores casca e tubos dentro da empresa, ok? E essa norma, ela lança a mão, ela se baseia na norma tema, certo? Tanto que em um dado ponto fica estabelecido na norma interna da empresa que parâmetros não fixados nessa norma interna são recorrentes à norma tema. Então a norma da empresa faz recorrência, né, faz referência à norma internacional tema, no que ela não estabelece. O que ela não estabelece, ela diz, fica valendo a tema. É assim, ok? Então as seções aqui, N, nomenclatura, F diz respeito a tolerâncias, G, informações gerais de performance, E, instalação e manutenção, operação e manutenção, e RCB são padrões mecânicos que eu vou falar mais na frente. Veja só, aqui, o código ASME é usado como subsidiário, tá vendo? Ó? Aqui nessa seção, RCB 1.13, certo? De título, né, de códigos de construção, aqui está determinado, né, está estabelecido que os trocadores da norma tema, ou seja, construído pela norma tema, devem seguir o código ASME. Tá vendo? Está dito aqui. Tá? Então, vasos de pressão como reboiler, né, é um exemplo, caldeira,
devem seguir a seção 8, divisão 1 do Código ASME. Está até dito aqui, ó, seção 8, divisão 1. Certo? É uma característica bem interessante, porque um documento vai completando o outro. Tá? Logo no início da norma, do livro, né, da norma tema, logo no início, prontamente eles estabelecem especificações, né, definições do trocador. Tá? Definições, especificações referentes aos trocadores de calor. Né? É bem interessante e bem instrutivo, né, ler essa parte da norma, porque componentes dos trocadores de calor casque-tubos, ó, são definidos aqui. Ó. Possivelmente foi a primeira vez que esses componentes foram batizados, vamos dizer assim, ganharam nome. Né? Por exemplo, baffle, tá vendo aqui? Ó, diz aqui que é um dispositivo para redirecionar o fluxo através dos tubos, tá vendo? Ó, para a otimização da transferência de calor. Suporte de tubos, né? Danos consequenciais. Então tem várias definições interessantes aqui. Aqui a gente vê a engenharia sendo feita no detalhe, tá? Certo? Junta de expansão de tubo, ó, e por aí vai. A norma tema estabelece 3 classes, né, de trocadores de calor, que são as classes R, C e B, tá certo? De acordo com o rigor do serviço, né, a severidade do serviço a que será submetido o equipamento. Certo? Vou falar com mais detalhe dessas letrinhas aqui, RCB, tá? Porque elas são importantes e dizem respeito, né, à robustez do trocador casco e tubos, né, ao nível de robustez. A própria norma estabelece, pessoal, limites, né, o escopo, é o que se chama de escopo da norma. Tá? Qualquer norma vai estabelecer o seu escopo, não só a norma tema. O escopo simplesmente diz a gente o seguinte: esse trocador aqui, ele está construído de acordo com a norma, com uma certa norma, né, com a norma tema no caso. Tá? Então a norma tema diz que trocadores casque-tubos, para serem construídos de acordo com ela, devem possuir, né, diâmetros internos de 100 polegadas ou 2.540 milímetros, estão vendo? 2,5 metros. Tá? Então o diâmetro interno dos tubos, né, que é do casco no caso, não pode exceder esse tamanho. Certo? É mais ou menos aqui a largura de uma carreta. Né? Então um trocador de calor com diâmetro maior do que esse aqui, sequer ele vai ter muita dificuldade de ser transportado, né, em carreta. Tá? De navio tudo bem, mas de carreta já fica complicado. Então, diâmetros fora dessa norma aqui, diâmetros maiores do que esse estão fora da norma. No item 2, o diâmetro, né, nominal, né, em polegada ou milímetro, multiplicado pela pressão de projeto em PSI, tá vendo? Ó, tem que estar dentro desses valores. Em PSI, em polegada multiplicado por PSI, tem que ser menor do que isso aqui, 100 mil. E milímetro multiplicado por quilopascal tem que ser menor do que esse valor aqui. Se essa continha exceder esses limites, pronto, o trocador já está fora da norma. Tá? A pressão de operação não pode ultrapassar 3.000 PSI. Ou seja, então a norma tema não garante, não é que garanta, tá? Mas ela não compreende equipamentos que operem acima dessa pressão. Tá certo? Então, se está acima dessa pressão, já sabe que o engenheiro está projetando fora da norma. Certo? Se não tiver outro jeito, né, tem que se projetar mesmo, fora da norma. Ok? Aqui ele fala qual a razão desses limites, né? Qual é a intenção, né, da determinação desse escopo. Vamos ver aqui as classes, né, as classes de trocadores tema. Nós temos a classe R. A classe R é a mais pesada, a mais severa, a mais bruta, vamos dizer assim. Trocadores classe R são para serviços severos, serviços mais brutais, alta pressão, alta temperatura,
alta corrosão, alta incrustação, tudo complicado, tá? Claro que trocadores projetados na classe R serão mais caros, né? Porque as chapas terão que ser mais espessas, tá? As peças serão mais pesadas, os materiais usados serão mais nobres, então trocadores classe R são mais caros. Trocadores classe C são trocadores para serviços gerais, vamos dizer assim, certo? Classe C, calefação, por exemplo, está na classe C, né? Trocadores de aquecimento de ambientes, tá? Trocadores classe B são trocadores para plantas de processo químico, certo? Então, plantas de processo químico, em geral, vão ter trocadores de calor classe B ou classe R. Porém, pessoal, há empresas que já determinam que todo trocador que vai ser projetado para a planta dela tem que ser classe R, certo? Então, por quê? Vai ser mais robusto, mais seguro. Vai ser mais caro também, mas vai ser mais seguro, tá? Então, em ordem de severidade, ó, nós temos que o mais bruto, né, vamos dizer assim, mais robusto é o R. O B, para a planta química, ele tem especificações intermediárias entre o R e o C, né, sendo que o C são os trocadores com especificações um pouco mais relaxadas, vamos dizer assim. Chapas mais finas, menos parafusos, e por aí vai, tá? São vários detalhes. Essa letrinha aqui impacta em vários detalhes construtivos do equipamento, certo? Então a robustez e o custo aumenta aqui de baixo para cima nessa escala. Algumas diferenças que podem decorrer, né, da classe do trocador, né, R, B e C, eu mostro aqui nesse slide, para que vocês tenham uma noção, tá vendo? Ó? Olha aqui, a seção RCB7. Essa seção aqui, ó, ela fala dos espelhos, né, dos tube sheets. Tá? Então, os espelhos, e aqui na subseção RCB 7.1, né, é tratada a espessura do espelho, tá vendo? Ó? A espessura do espelho. Pois bem, veja aqui o uso das letras, olha só. RCB são as classes, né? Então, essa seção aqui, ó, tube sheet, ela diz respeito a trocadores de classe R, C e B, ou seja, se aplica às três classes, tá vendo? Essa subseção, como está prefixada com RCB, também se refere aos três tipos, né, as três classes, vamos dizer, dos trocadores, casca-tubos, tá? E aí, ó, a subseção R7.11, ela só tem o Rzinho aqui na frente, tá vendo? Ó? O que quer dizer isso, pessoal? Quer dizer que esse texto aqui, ó, esse texto vale para trocadores classe R. É isso. É uma especificação para trocadores classe R. Essa subseção aqui, ó, C7.11, ela só vale, esse texto aqui, vale, essa especificação vale para trocadores classe C. E essa subseção aqui, B7.11, vale para trocadores classe B. Perceberam? É importante que vocês saibam isso para poder conseguir ler o documento, né? Porque sem esse conhecimento a gente sequer consegue ler o documento. E aqui eu vou mostrar para vocês, ó. Olha uma diferença com relação ao espelho. Ó. Ele diz aqui, ó, em nenhum caso, né, a espessura do espelho, incluindo, né, a tolerância, né, à corrosão, certo? Porque uma certa espessura é adicionada à chapa, ao espelho, como provisão, né, de uma corrosão que vai acontecer. Em nenhuma situação a espessura pode ser menor do que 3/4 de polegada, tá vendo? Então o trocador classe R, por menor o diâmetro que ele tenha, o diâmetro do casco, o espelho dele já vai ter que ser, no mínimo, 3/4 de polegada, tá vendo? 19,1 milímetros. Tá? Aqui no caso, o C, ó, ele não tem essa... O C é o mais simples, né? É o mais... menos robusto, vamos dizer. O C não tem essa limitação, tá vendo? Do espelho. Tá? Tem vários outros critérios aqui, mas o espelho pode ser mais fino. Aqui no caso, o B, ele também tem essa restrição. Ó. No classe B, o espelho não pode ser fino, né? Tem uma espessura menor do que 3/4. Ok?
Mas há outros critérios aqui, ó, que tornam esse trocador menos robusto, tá? Olha a outra diferença, ó, poço de termômetro. Na seção aqui, ó, RB 10.33, a norma tema fala das conexões de termômetro, tá vendo? Que são os poços para termômetro ou poços para termopares, né? Essa seção aqui, ó, o que está nesse texto aqui vale para a classe R e classe B, tá vendo? Por isso que tem o RB aqui na frente. O que está aqui embaixo vale para a classe C. Então, trocadores classe R e classe B, ó, aqui está determinado que todos os bocais flangeados com NPS 4 polegadas, vocês já sabem o que é o diâmetro nominal, né, ou maior, deve ter uma conexão de 1 polegada NPS para termômetro, tá vendo? Ó? Então, a norma já diz, todo trocador, classe R ou classe B, deve ter um poço de termômetro nos bocais, né? Essa informação ela pode ser muito importante no processo, né? Porque você bota um termômetro lá, você tem informação, ou um termopar, você tem informação direta do processo nas entradas e nas saídas do equipamento. Então já facilita aí, já permite, né, o cálculo de balanço, a realização de balanço de energia, tá? Certo? Então a norma diz que tem que ter o poço de termômetro. Permite aqui que considerações especiais, né, sob situações especiais, ele pode não ser colocado. Agora vejam, pessoal, cada poço de termômetro desse tem um custo, né? Poço de termômetro, instalação de manômetro, vente, tudo isso tem custo, né? E um poço de termômetro, a instalação de um poço desse pode chegar a centenas de dólares em termos de custo de manufatura, maquinário, homem-hora, tá? Então tem custo. Significa que instalar esses componentes aqui vai onerar o trocador, vai onerar o equipamento. Agora veja a classe C, a categoria C aqui, ó. O comprador é que vai dizer se quer termômetro, se quer poço de termômetro ou não, tá vendo? Ó? Então o projetista, ele vai escolher se ele quer ou não. Se ele não quiser, não vai instalar, e aí vai ficar mais barato o equipamento, né? Vamos ver aqui as tolerâncias. A norma tema estabelece alguns desvios possíveis nas medidas do trocador. Então, na seção F2 estão as tolerâncias recomendadas para o equipamento, tá vendo? Aqui nós temos um desenhozinho ilustrativo de um trocador de calor. Então vejam, ó, vamos aprender como ler isso aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? De flange a flange aqui no casco, essa medida, essa cota, né? Lembra lá do desenho técnico, a cota? Essa cota aqui, ó, de flange a flange do casco, ela pode ter uma tolerância, uma variação de mais ou menos 1/4 de polegada, certo? São 6 milímetros aproximadamente. Isso quer dizer que, vamos dizer que o trocador tem de flange a flange aqui 3 metros, que são 3.000 milímetros, correto? Então essa medida, a construção aqui, ela vai poder ter um erro construtivo de 3.006 ou 2.994 milímetros, entende? É a variação admitida para esse erro aqui, o desvio no corte de tubo, no corte do flange. As medidas elas nunca ficam exatamente igual ao valor de projeto, sempre tem desvios. Ficando esse desvio dentro dessas tolerâncias, ó, a norma tema aceita, né? Então quer dizer, você pode carimbar o trocador como sendo um trocador construído pela norma, se tiver essas tolerâncias aqui. Se ele for projetado, aí digamos, você pediu um casco lá de 3 metros, né? E aí ele está com mais do que 6 milímetros nesse comprimento, já está fora da norma. Tranquilo? E aí é caso de remanufaturar. Então você, quando a gente projeta e manda uma caldeiraria construir, se eles entregarem o equipamento, né, com as medidas fora dessa tolerância aqui, a gente pode inclusive devolver, tá? É uma questão contratual, mas é razão suficiente para devolver o equipamento, ou então pedir um desconto se for possível usar o equipamento dessa maneira, certo? Lembre que você vai acumulando milímetros de erro, né, nas várias peças e tal. De repente o tubo que vai ser encaixado aqui, ó, ele já está desalinhado do bocal, o tubo lá na linha da planta, né? Então é muito importante isso.
O trocador de calor, pela norma tema, ele é especificado, né, conforme os 3 componentes principais do trocador. Eu vou voltar nessa figura aqui que eu vou usar ela. Quais são os 3 componentes do corpo do trocador, os principais? Nós temos o casco, o cabeçote frontal e o cabeçote posterior. Tranquilo? Às vezes não é tão clara a identificação de qual cabeçote é o frontal e qual é o posterior, mas isso é uma outra questão. O importante é que nós temos 2 cabeçotes e o casco. Na norma tema, são designadas, né, são definidas letras para cada tipo de cabeçote frontal, casco e cabeçote posterior. O cabeçote frontal, no português, muitas vezes os engenheiros de planta gostam de chamar de carretel, tá certo? Então tem aqui o carretel, que seria o cabeçote frontal, o anterior. Aí na norma tema vai ter uma letrinha para ele. Vai ter uma letrinha para o casco e uma letrinha para o cabeçote posterior, né, do trocador. Essas 3 letrinhas, pessoal, definem, vamos dizer assim, o modelo principal do trocador casca e tubos. Tá? Essas 3 letrinhas aqui. Nós temos aqui vários tipos, né, de cabeçote anterior, né, cabeçote frontal, tá vendo? Ó? A, B, C, N, D são as letras do cabeçote frontal. Nós temos aqui o casco, tipo de casco, então são as letrinhas E, F, G, H, J, K e X. E cabeçote posterior L, M, N, P, S, T, U e W. Tá? Vamos falar no detalhe de cada tipo de cabeçote desse, para vocês conseguirem especificar, certo? A combinação, então veja pessoal, quantos modelos de casco e tubos a gente pode ter, só pensando na combinação desses cabeçotes aqui, né, dos cabeçotes e do casco, certo? Porque eu posso ter o A, posso ter o F e o M, posso ter o B, G, L. Então as combinações aqui são realmente muito diversificadas. E cabe ao engenheiro escolher, né? Vai ser a responsabilidade aí de vocês escolher. Pode até trocar uma ideia com o engenheiro mecânico, mas é uma questão mais afeita ao engenheiro químico, né? Porque o engenheiro químico vai ter mais noção de incrustação, de corrosão, do processo, conhece mais o processo, né? E aí ele vai ter uma capacidade, né, maior de decidir se o trocador vai precisar de a periodicidade de limpeza, se vai precisar de limpeza mecânica, se precisa desmontar o equipamento, esse tipo de decisão, né, é importante ao especificar. Até o próximo vídeo, um abraço.